Olá, estamos aqui no canal YouTube do Geração 68 para mais um programa Armadilha. Hoje nós vamos conversar sobre uma armadilha que é quase uma ameaça, que é a relação que as Forças Armadas estão tendo com o governo. Nos últimos anos, nós observamos uma mudança no comportamento das Forças Armadas com a entrada forte nas decisões no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje em dia, a gente tem uma bancada no Congresso Nacional com generais, ex-generais, né? Capitães, tenentes, e continuam sendo uma ameaça e uma grande armadilha para o governo Lula. Para debater aqui com a gente, Jean-Marc von der Weide e o professor João Quartim Moraes. Olá, Jean. Olá, professor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença, pelo aceitar o convite do Geração 68. Vamos começar, Jean-Marc, para a nossa conversa, para o nosso debate de hoje. Ok. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo isso. Esse tema, na série dos 10 artigos que eu escrevi sobre as armadilhas, os perigos que cercam o exercício desse governo e a sua afirmação e o seu sucesso, é talvez um dos mais complicados, essa questão das Forças Armadas. Isso porque nós temos um histórico de intervenção, interferência das Forças Armadas, eu diria praticamente desde que a República virou República, porque, na verdade, a República se estabeleceu com um golpe militar. E de lá para cá tem uma sucessão de intervenções, algumas mais ostensivas e mais agressivas, e outras, digamos, mais subliminares ou mais, digamos, de bastidor. Né? Sem falar, quer dizer, a expressão mais aberta disso tudo foi a ditadura militar de 64 a 85, né? Onde, digamos, é o poder às claras na mão das Forças Armadas. Mas de lá para cá, eles saem do poder, mas não entregam totalmente o poder. Eles continuam influenciando as decisões na Constituinte, depois já está no governo do Sarney, no governo do Fernando Henrique, do governo do Lula, da Dilma, enfim, tem uma série de decisões que eles foram importantes, tomaram, digamos assim, constrangeram, intimidaram os poderes civis. Né? Quer dizer, e, nesse tempo, a atitude, em geral, dos presidentes que se sucederam desde a democratização, uma atitude tímida, para não dizer intimidada, né? Onde se fizeram inúmeras concessões para ter as Forças Armadas, entre outras coisas, elas aumentam o seu efetivo de uma forma muito significativa, chegando agora a 370 mil componentes, 1.000 soldados, marinheiros, aviadores, além de investimentos altíssimos em material, em particular, digamos assim, o submarino atômico para a Marinha, os caças Gripen para a aeronáutica e os tanques de última geração que estão sendo comprados para o Exército. Além do que, você tem uma despesa de praticamente são 80 bi de despesa de pessoal e mais todos esses penduricários, esses brinquedinhos de guerra, fazem com que o orçamento das Forças Armadas seja 2 vezes, quer dizer, ele é maior do que o somatório do orçamento da saúde e o da educação, que são os 2 maiores itens do orçamento anual do Brasil. Ou seja, tem um peso muito significativo. Agora, o mais preocupante nisso tudo é que, nesses últimos anos, eu diria desde 2013, praticamente, a partir das mobilizações para derrubar a Dilma e depois para eleger o Bolsonaro, você passa a ter uma participação muito forte da oficialidade da ativa. Da reserva sempre teve uma participação política forte, mas esses passaram a ter uma participação forte, inclusive utilizando com os novos meios de comunicação, né, das redes sociais, eles passam a ter
cada uma, praticamente uma grande parte da oficialidade passa a ter lá o seu Facebook, a sua forma de se manifestar e fala de política e da opinião política como se tivesse um comício, né? Coisa que, inclusive, é proibida, né, pelos regulamentos das Forças Armadas. Mas também ninguém os inibiu. Não houve qualquer resistência, digamos assim, da hierarquia militar, até porque os próprios comandantes das três forças estão fazendo a mesma coisa. Então, você tem uma hiperpolarização, entende, aí nesse período, com, inclusive, alguns dizem que são mais de 100 oficiais que foram fazer curso à distância com o Olavo de Carvalho, né, que era um ideólogo da extrema-direita, e que certamente não fez outra coisa senão consolidar posições antidemocráticas dos seus alunos. Nós não tivemos um golpe militar agora, né, com a derrota do Bolsonaro, eu acredito que fundamentalmente porque tem dois fatores, né, que eu escrevi já nesse artigo agora e outros anteriores, vi vários. Um deles é que o alto comando do Exército botou um pé no freio, não todo, mas, digamos, alguns elementos chaves do alto comando, disse, não, nós não vamos entrar numa aventura dessas, e a partir do momento que se estabeleceu um polo forte contra a intervenção militar naquela altura, o resto mais ou menos vai por acréscimo. Os outros generais preferem também não precipitar um racha, e a Marinha Aeronáutica acaba seguindo o que o comando das forças do Exército diz. Ou seja, houve uma travada por aí. Por que houve essa travada? Alguns dizem que foi por causa do recado dado pelo alto comando americano, que teve aqui no Brasil, pouco antes das eleições, uma reunião de altíssimo Estado-Maior, que deram um recado público de que, olha, não admitiremos qualquer ruptura das instituições democráticas, confia-se no processo eleitoral, etc, etc. A partir desse momento, há um certo gelo nos níveis mais altos. Mas na oficialidade média, não. Na oficialidade média, a gente vê o comportamento dela com os acampamentos que foram feitos nas portas dos quartéis, onde os coronéis praticamente, em alguns casos, foram fazer discurso. E, em geral, simplesmente abrigaram, apoiaram e defenderam esses manifestantes que pediam nada menos do que uma intervenção, que um golpe militar. E na verdade, tem o seguinte, por que eles dirigiram essa pressão cada vez mais diretamente para essa oficialidade? Primeiro, porque eles desconfiavam, os bolsonaristas que estavam nas portas dos quartéis, desconfiavam das posições da cúpula das Forças Armadas, e, por outro lado, porque eles estavam decepcionados com o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro não teve coragem de assumir uma postura, digamos, insurrecional, de chegar e dizer assim, olha, como dizia o general Heleno, parece que disse isso, vamos para o pau, entende? Mas, como os generais não quiseram ir para o pau, o Bolsonaro não teve coragem de passar por cima do alto comando e apelar para a tropa, apelar para a oficialidade média para eles tomarem iniciativa. Sem uma liderança nacional, né, convocatória, esse bloco, digamos, golpista entre a oficialidade média ficou paralisado. Embora torcendo para que alguma coisa acontecesse, né, para que eles pudessem, de alguma forma, tomar partido, quer dizer, tomar iniciativa. E isso não aconteceu. Nesse momento, a gente está com uma situação singular, que é a seguinte: o fato de que houve muita, digamos assim, mais que solidariedade, houve uma cumplicidade de uma série de oficiais de mais variados escalões, desde o ministro do Exército, a comandantes de região e a comandantes de quartéis, quer dizer, de tropa diretamente, coronéis, etc., majores, houve uma cumplicidade com o golpismo. As investigações que estão em curso colocaram todo esse pessoal na defensiva. Então, você tem uma situação agora em que está na mão do judiciário fazer uma limpeza que não se fez até hoje nas Forças Armadas. Quer dizer, porque quando saiu do golpe militar, eles saíram da ditadura, eles saíram com um acordão, dizendo assim, olha, ninguém toca em ninguém, entende? E eles ficaram invulneráveis, digamos, a qualquer tipo de cobrança. Agora tem cobrança. Quer dizer, até onde o judiciário irá, até onde o Supremo irá, para cobrar as responsabilidades, é o que nós vamos ver.
E como é que eles vão reagir, por exemplo, se mandar prender, condenarem e prenderem generais, né? E tem pelo menos dois que estão na reta, que é o ex-comandante do Exército e o comandante do militar do Planalto, né, que ameaçaram o ministro da Justiça e o interventor na segurança pública do Distrito Federal com a própria tropa, dizendo assim, olha, nós temos mais poder de fogo que vocês. Né? Se vocês querem botar a tropa aqui em cima para prender os invasores da esplanada que tinham recuado para a frente do quartel, eles impediram isso diretamente, com ameaça física. Né? Mobilizaram tanques, etc, etc. Ou seja, se esses vão para a cadeia, vamos ver como é que as Forças Armadas vão reagir. Agora, o complicado dessa história toda é, evidentemente, o seguinte: não tem muita margem de manobra para você fazer uma limpeza do tipo, olha, vamos tirar essa turma que está por cima, vamos botar uma gente nova, mais democrática. Quem está por baixo, muito provavelmente, é pior do que quem está por cima, do ponto de vista digamos assim, da lealdade em relação às instituições da República e à democracia. Então, esse é o nosso quadro. Nós temos uma Força Armada que tem um histórico, de uma formação, digamos, quase que messiânica. Eles acreditam essa oficialidade, que eles são os únicos bons e puros e que podem salvar a nação. Já cansaram de dizer isso em vários momentos. Tem um projeto que, aliás, foi publicado e difundido, que você pode chamar um projeto quase de um partido militar, né, que é um grupo de intelectuais das Forças Armadas que produziram um programa para até 2035, né, que eles fizeram isso antes das eleições, provavelmente confiando que o Bolsonaro ia ficar mais tempo no poder. E isso aí é uma espécie de neoliberalismo extremado na economia e uma regressão ainda maior na chamada pauta de costumes, na pauta ambiental, na pauta dos direitos dos povos originários, enfim, e tudo mais. Então, essa é o que os bons e puros têm como programa na cabeça deles. E eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades no futuro, porque eu acho que a questão de qual é o papel que as Forças Armadas podem exercer, nós vamos ter uma prova dos 9, que, a meu ver, provavelmente muito rapidamente, com o projeto do governo de impedir o garimpo ilegal, as queimadas ilegais, a grilagem, enfim, a extração ilegal de madeira na Amazônia, e a pesca ilegal, que também é importante. Isso aí, que nesse momento são atividades econômicas que estão sendo patrocinadas pelo tráfico de drogas, né, pelas grandes gangues do tráfico de drogas, e que tem uma massa de gente armada, armamento facilitado pelo próprio legislação colocada pelo Bolsonaro. Ou seja, para o governo intervir para tirar essa gente de lá, é uma operação de guerra. Não tem a menor dúvida que isso aí vai ser um problema complicadíssimo. Não basta a Polícia Federal, as polícias militares estaduais estão muito comprometidas com esse próprio pessoal, os governadores dos estados estão comprometidos com esse pessoal. Ou seja, vai ser preciso uma força federal e provavelmente uma força das Forças Armadas, porque aquilo é uma região onde rios e o espaço aéreo são, né, espaços disputados. Como é que as Forças Armadas vão se comportar? Quer dizer, numa coisa que pode degenerar, inclusive, num conflito armado complicado, porque aquilo é uma região de difícil acesso. Isso é uma espécie de prova dos 9 do que nós vamos ter na prática em relação ao papel que as Forças Armadas podem exercer no futuro. E eu paro por aqui, que já fui há 13 minutos, desculpe. João Quartinho, uma palavra. Obrigado. Boa tarde. Ou, como disse, boa noite, não sei quando. Enfim, saudações aqui aos que tiverem interesse e paciência de nos ouvir. Eu acredito que, no ponto de vista da conjuntural, no plano imediato, das questões com que nos defrontamos, a exposição do Jean Marc já levantou todos os elementos pertinentes, de modo que qualquer
o prosseguimento da discussão, da conversa, da discussão, tem a oportunidade, tem a possibilidade, melhor que oportunidade, de alargar o horizonte histórico e levantar algumas questões sobre os protagonistas desse processo na história média. Não vou dizer na história longa, porque aí isso nos leva muito longe, mas na história média do Brasil. E nisso eu começaria o meu comentário com uma das formulações no texto do Jamarque, que coloca o problema de tratar o elemento militar, a camada militar, os militares, o exército particularmente, que é o mais antigo, ao lado da Marinha, mas a Marinha está fora do território, né, enquanto opera, ela opera nos mares, principalmente nos mares, então fora não do território no sentido lato político, mas das terras. E é nas terras que costumam acontecer as grandes movimentações, mobilizações e contramobilizações políticas. Então, diz o Jean Marx que as Forças Armadas brasileiras não se mostraram republicanas nem democráticas desde que deram o golpe que instituiu a própria República. Eu farei um comentário rápido aí, isso dá margem a uma grande discussão, mas eu chamaria atenção para 2 pontos. O tema foi tratado por um teórico, um estudioso, muito sério, mas que nunca escondeu que é monarquista e, na prática, um liberal de direita, que é o José Murilo de Carvalho. Ele escreveu um livro que, há 3 décadas atrás, teve uma certa repercussão, porque até está bem escrito o livro, ele conhece bem o século XIX, chamado Os Bestializados. Ele usou uma fórmula de um jornalista da época para dizer que o povo assistiu bestializado, isto é, surpreso, perplexo, à proclamação da República. Modo de insistir que a proclamação da República foi um golpe de Estado. Muito bem. Que o instrumento da proclamação da República tenha sido um golpe de Estado é indiscutível. Os episódios são conhecidos, não há o que discutir do ponto de vista histórico. Mas é preciso lembrar 2 pontos. O Império era uma ditadura de classe, da classe dos senhores de escravo. Deixou de ser isso no apagar das luzes. E deixou de ser isso, em boa medida, por um esforço, por uma iniciativa do Exército, dos oficiais, que se juntaram a fundo à campanha abolicionista, que foi talvez o maior movimento social, não apenas a rebelião dos escravos, que já estavam sentindo que a instituição estava cambaleando, muitos deixavam em massa, no estado de São Paulo, principalmente, nas fazendas de café, e formavam quilombos, mas com o apoio de uma parte da inteligência brasileira. Joaquim Nabuco, periodistas como Luiz Gama Filho é outra coisa, e outros. Então, o movimento, a abolição, na qual os militares participaram, foi um movimento importantíssimo e avançado contra o poder imperial. Há um episódio célebre que quem relatou repôs em circulação foi o Nelson Werneck Sodré, dos oficiais que, quando começaram a circular boatos de que eles iriam ser chamados para deter os escravos fugitivos, fizeram um manifesto empolgante, fundaram o Clube Militar, que hoje está na mão de uma geriatria fascista, horrorosa, ridícula. Esse pessoal que se reúne lá na sede do clube, dizem os mais sarcásticos, porque lá tem um chazinho à tarde, uma cachaça, um chazinho, e vendem fraldas geriátricas a preços reduzidos. E esse é um dos motivos desses velhinhos ultrafascistas se reunirem no Clube Militar. Mas é terrível o contraste com as origens do Clube Militar, que foram origens abolicionistas, e uma carta corajosa que os oficiais do Exército dirigiram
a então regente Isabel, porque o Dom Pedro estava na Europa, né, suplicando, o termo é esse que eles usam, não ser obrigados a cumprir a odiosa função de capitães do mato. Porque, como os fazendeiros já não davam mais conta para segurar os escravos, então queriam apoiar, pediu ao exército que interviesse. Então, a fundação, o exército que deu o golpe republicano era um exército politicamente avançado, ideologicamente avançado, e que tinha. De modo que é bom não concordar, é bom não transformar o exército atual numa espécie de mônada insensível às transformações históricas. O que é um modo também de esquecer duas intervenções importantes. A derrubada da República dita da República Velha, dominada pela oligarquia do café, aliada com Minas, parcialmente aliada com Minas. E essa derrubada foi um feito em que os militares tiveram um papel progressista, no meu entendimento, na Revolução de 30, pondo fim àquele regime, e também todo o papel importantíssimo dos militares nos anos 50, quando os oficiais, aliás, não dos militares em geral, enquanto categoria, mas de uma corrente forte no Exército, corrente que depois chegou a dominar a situação com o general Lott, que deu aquele famoso contragolpe preventivo para segurar a posse de Juscelino. Enfim, eu não vou me estender aqui. Diria uma última coisa sobre esse ponto, que a categoria profissional, é bom lembrar também, a categoria profissional, a mais atingida, a mais punida, a mais golpeada, mais até do que o sindicalismo, ou tanto quanto, aí não tenho estudos estatísticos comparativos, mas até o ponto em que há documentos, foram os militares. O expurgo de 64, nos anos seguintes, atingiu, eu não tenho o número exato, mas cerca de 1.100 ou 1.200, mais de 1.000 em todo caso, oficiais do Exército. Quer dizer, houve talvez mais, eu não tenho, como disse, não me ocorreu preparar esses números, rever esses números. Mas eles estão aí, são conhecidos. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso ver que houve uma história que as lutas sociais atravessaram o Exército e que esse Exército, essa cúpula militar e mesmo essa oficialidade reacionária que nós temos aí, empedernidamente reacionária, isso é fruto de uma má resolução daquilo que foi a ditadura. E quando eu digo má resolução, muito bem, a guerra é uma coisa gravíssima, né? Destrutiva, a gente podendo evitar uma guerra civil, está bom. Mas, às vezes, para evitar uma guerra civil, se fazem concessões que depois vão cobrar um custo muito grande. Eu acredito na sinceridade do João Goulart, quando disse que não resistiu, justificou-se não ter resistido, que foi um erro histórico, porque queria poupar o derramamento de sangue. Essas frases são até, não duvido da sinceridade dele. O problema é que muito mais sangue foi derramado, e muitas vezes em sala de tortura, porque ele não resistiu. Então, historicamente, essas questões são sempre controvertidas. E como não se pode escrever a história de novo, né, voltar para trás e fazer de novo, então será sempre um objeto de reflexão e de polêmica. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que é preciso historicizar a intervenção militar para bem situar essa cristalização reacionária e pró-imperialista, porque nos militares que diziam o petróleo era nosso, eram os mesmos que se opunham, por exemplo, a que o Brasil participasse a reboque dos Estados Unidos e da ONU da Guerra da Coreia. E a pressão dos militares progressistas foi suficiente para impedir que o Brasil entrasse naquela guerra devastadora em que os Estados Unidos arrebentaram a Coreia, mas com o apoio das tais democracias liberais. Então, é mais esse ponto. Eu já estou me estendendo muito, né? Eu vou tentar fazer levantar mais dois pontos só. Não, mais um só. Eu vou levantar mais um ponto histórico. Que os efeitos do acordo, aquele acordo a que o João Marcos já se referiu, eu não é preciso voltar, já falou com muita clareza. O acordo que foi feito para pôr fim à ditadura, processo longuíssimo, que começou com Ernesto Geisel, né? aquele general fechado da abertura. Então, isso que se arrastou por muito tempo e ia continuar se arrastando. Mas naquele acordo, ele pesou também
naquilo que o texto do Jean-Marc menciona, que é o modo como foi redigido o artigo 142 da Constituição atual, que trata das funções das Forças Armadas. E que incluiu-se nessa definição. Não vou dizer, aqui não é um terreno de discussão jurídico-constitucional, haveria muito o que dizer também sobre isso, mas quando se diz que a garantia dos poderes constitucionais e o que já é esquisito, né? Devia pôr a defesa da pátria, ponto. Ou acrescentar alguma coisa nesse mesmo sentido. Mas ali a Constituição diz a garantia, acrescenta, né, a ideia de defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Garantia como? A Polícia Federal também garante. As polícias, isso é uma função policial, também policial, não é própria às Forças Armadas. E, sobretudo, o último acréscimo. E, por iniciativa de qualquer destes, isto é, desses poderes constitucionais, da lei e da ordem. Isso é péssimo. Isso é a justificativa. Pode chamar de poder moderador, que é uma bobagem inventada pelo brasilianista estadunidense Alfred Stepper. É uma bobagem, sem fundamento, é uma construção ideológica fragilíssima. Mas, sobretudo, o modo como ela foi aplicada, menos de um mês após a promulgação da Constituição de 1988, porque no dia 8 de novembro, cerca de 3 mil soldados do Exército, 8 de novembro de 1988, menos de um mês após a promulgação da Constituição, cerca de 3 mil soldados do Exército, apoiados por agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ocuparam Volta Redonda com o objetivo de destruir o movimento de greve que se opunha à nacionalização, que se opunha à supressão do caráter nacional, da nacionalização da siderurgia, que remontava à época de Getúlio Vargas, e estava privatizando. Acabou sendo comprada pelo milionário Steinbrück, que depois quis, sem comentário, que não estamos fazendo análise do núcleo dirigente do capitalismo brasileiro. Mataram 3 soldados e trataram a cidade como uma cidade ocupada pelos inimigos. Foi assim começou, manchada com sangue operário, a Constituição Cidadã de 88. É curioso que isso aí o episódio é conhecido, mas não suficientemente relembrado. Bom, termino por aqui, porque também temo ter extrapolado o tempo, escandalosamente. Não, está tudo certo, João. Esse artigo 142 foi usado e desusado e mal usado nos últimos anos de uma maneira incrível, né? Volta e meia se fala nesse artigo de 142 para que as Forças Armadas garantam a lei e a ordem, sabe lá que lei e ordem é essa que eles estão falando. A ordem do capital, né? Obviamente. E Volta Redonda foi. Em Volta Redonda, eu estava, só um parêntese, eu trabalhava na imprensa, na grande imprensa nessa época, quando houve a invasão da CSN, a imprensa, acostumada muito com a ditadura e com a censura, não sabia como reportar. E a gente já estava sob a nova Constituição, né? E aí foi muito complicado, foi difícil se poderia ou não reportar de que o Exército simplesmente invadiu a CSN para acabar com uma greve, né, que já legítima, né? Mas, enfim. Mas esse artigo 142 é a grande polêmica atualmente. Jean-Marc, você quer comentar? Com certeza. Eu acho que, de fato, o João pondera, quer dizer, e matiza essa minha afirmação meio em bloco do caráter golpista das Forças Armadas brasileiras, e está correto. Quer dizer, na verdade, existiram, ao longo do tempo, as contradições que atravessaram a sociedade brasileira, também atravessaram essas Forças Armadas, embora, evidentemente, com as suas peculiaridades. Meu aprendizado sobre Forças Armadas começou com aquele livro do Nelson Venex Sodré,
dos anos... Como é que chamava aquilo? História Militar do Brasil. História Militar do Brasil. Em Memória de um Tive a Soldado. oportunidade de conversar com ele, inclusive, em um certo momento, que eu era amigo da filha dele, conversar com ele sobre isso. E ele dizia o seguinte: olha, eu, se puder, quando eu for reescrever, tem uma série de coisas que eu já tenho que alterar, mas essencialmente era o que ele mostrava era isso. Havia um choque de uma luta política interna, às vezes escancarada, exacerbada, e que volta e meia passava, ela se traduzia mais claramente nos pegas dentro do clube militar do que, digamos assim, abertamente pela oficialidade da ativa. Mas, de fato, o que eu acho que é essencial nisso tudo é o seguinte, que o dominante ao longo do período, tem alguns momentos-chave que você tem bloqueios, onde setores mais progressistas conseguem dar uma travada, mas o dominante ao longo do tempo é um comportamento mais à direita. A vitória da Revolução de 30, que tem aspectos progressistas em certo sentido, do ponto de vista das Forças Armadas, rapidamente se transformou num namoro com o nazismo. Quer dizer, a oficialidade das forças, a auto-oficialidade das Forças Armadas brasileiras, na época, era claramente simpatizante do nazismo hitlerista dos anos 30, que acabou sendo movido em outra direção por várias razões, em particular porque o próprio Getúlio tinha consciência dos riscos de você fazer isso quando você está embaixo da asa das Forças Armadas Americanas. Mas, enfim, mas trazendo para o nosso mundo atual, a minha preocupação maior é o seguinte: é que o pós-democratização, ao não se ter feito, digamos assim, uma justiça de transição, quer dizer, em que fosse, no mínimo, colocado publicamente, quer dizer, digamos assim, a palavra condenação não sei se ela é muito boa para isso, mas que fosse assumida a responsabilidade por parte das Forças Armadas, que eles admitissem que o que eles fizeram foi um erro, quer dizer, o que praticamente todas as forças fizeram, inclusive os conservadores, os jornais, grandes jornais de direita que apoiaram o golpe, etc. e tal, com o tempo foram fazendo seu meia-culpa. As Forças Armadas brasileiras, não. Eles não dizem jamais, ao contrário. Durante esse período todo pós-ditadura, o 31 de março era a oportunidade de fazer ordens do dia do Exército, Marinha e Aeronáutica, defendendo o golpe de 64 e as maravilhas do regime militar, etc., etc. E o comportamento dos vários presidentes civis foi um pouco fingir que não ouviu, ou que não viu. Deixa para lá, então não vamos exacerbar essas contradições. E com isso, agora, eu acho que realmente esse período mais recente, com a extrema politização colocada pelas redes sociais, enfim, pelo envolvimento dessas campanhas todas por dentro do Exército, inclusive a campanha para eleger o Bolsonaro, a entrada maciça de oficiais do governo, de mais de 6 mil, 7 mil, uma série de benesses, na reforma da Previdência, etc., etc., você tem uma fervura, digamos, dentro desse campo, onde o aspecto que eu diria assim, mais profissional ficou para trás. Durante muito tempo que se discutia muito, tinha contradições políticas e tal, mas por um bocado de tempo você teve também um corpo mais profissional que não queria se meter em coisas mais arriscadas, e os outros mais politizados ou mais influenciados, em geral, pela direita, que propunham, então, uma intervenção maior, uma ingerência maior das Forças Armadas na própria vida política. E eu acho que, nesses últimos tempos, isso ficou muito pior. Ficou muito pior. Você tem... E vejo com dificuldade como é que você consegue dar a volta nisso, porque o que o general comandante do Exército hoje faz, que é justamente conclamar a disciplina e o respeito à hierarquia e o profissionalismo,
ele está falando para um bando de gente que tá, enfim, teve uma experiência longa, quer dizer, de militância, né, que inclusive proclamando a necessidade até de um golpe, e agora vai ser obrigado pelo menos a não falar em público. Agora, isso não impede que conspirações, né, nos quartéis os oficiais conversam, ou seja, o risco continua sendo muito grande. João, você quer comentar? Não, eu estou de acordo. Acho que a ponderação não há o que acrescentar ou retificar essas ponderações do Jean-Marc. Eu queria alargar o debate, ficando, de qualquer maneira, aceitando a sugestão de nos concentrarmos na situação atual, quer dizer, no nosso presente histórico, que, no caso, tem... Não espantarei ninguém dizer isso, é meio óbvio, tem uma década, porque a virada na conjuntura política ficou configurada em 2013, quando aquela mobilização, que começou uma mobilização de estudantes com reivindicações de esquerda atrás, foi totalmente ultrapassada. Em São Paulo foi claríssimo isso, pela direita e extrema-direita organizadas. Né? E a partir daí, aquilo sofreu rápida perplexidade, vamos dizer assim, com a eleição da Dilma, mas já foi uma eleição com em sursis, né? Com a esquerda em sursis, em estado de liberdade condicional, porque eu mesmo me lembro uma atividade que houve na PUC de São Paulo, com a presença do Lula e da Dilma, às vésperas, né, no encerramento de campanha, eu estava lá e tal, a saída foi patética, porque é aquele bairro onde está a PUC de São Paulo, que é um bairro de burguesia média, não é da alta burguesia, mas é burguesia média. E nós saímos com brados histéricos dos prédios todos, sugerindo que nossas mães tinham trabalhado em zona de meretrício, não vou dizer isso, né? Daí para baixo. Então o ambiente estava terrível já. Foi uma semi-vitória. Mas, sobretudo, o ponto a dizer que a exasperação da média oficialidade também foi agravada por alguma coisa que aí não foi um erro, tem que fazer isso, né? Para a tal Comissão da Verdade. Porque a Comissão da Verdade tentou, justamente, ao menos, expor à execração pública a participação dos militares, quer dizer, da instituição, da corporação militar, em seus 3 ramos, né? Porque aeronáutica, marinha e exército, no uso sistemático da tortura como método de destruição da oposição clandestina. E o que isso faz aparecer é horrível, é um retrato horrível que eles não querem que fale. De modo que um dos problemas em questão é esse. Que pensar como reativar a Comissão da Verdade, porque esse assunto é historicamente inegociável. É isso. Eu vou pedir para que vocês façam encerramento, seus comentários finais, e colocassem dentro desses comentários qual seria a real ameaça, ou a real armadilha hoje para o governo Lula em relação à questão das Forças Armadas. Vou começar com você, Jean. Tá. Olha, eu acho que a meu ver, muita coisa vai depender de como é que vai se desenrolar esses processos sobre a tentativa de golpe. Se eles forem levados a fundo, quer dizer, e de fato você passar o rodo enfim, nos responsáveis, inclusive os oficiais generais que tiveram responsabilidades nesse processo, e mais os setores financiadores e tal, eu acho que você vai ter uma paulada muito significativa nos setores mais à direita e pode ter um efeito, por um lado, ele atiça, né, digamos, a fúria da oficialidade, mas, por outro, também coloca digamos assim, uma medida de... É o famoso que o temor passa a ser um fator, né? O medo passa a ser um fator.
A partir do momento que não tinha impunidade com nada, eles estavam tranquilos. A partir do momento que houver uma punição, já começa a ficar um pouquinho mais complicado você se meter em aventuras golpistas. Agora, isso é um ser, a gente não sabe como é que isso vai se dar. Né? E, por outro lado, eu acho que tem esse segundo fator complicado, é como é que as Forças Armadas vão participar, vão reagir, se e quando, eu acho que elas vão ser, chamadas a participar do restabelecimento, quer dizer, do Estado de Direito dentro da Amazônia, que aquilo lá não tem, é um território completamente sem lei. Né? Quer dizer, isso aí é a necessidade de uma intervenção federal mais forte nesse sentido, né, para suspender as atividades ilegais que hoje manipuladas pelo tráfico de drogas, acho que é uma questão essencial. São várias perguntas, né, em relação ao futuro. João, você quer fazer seus comentários finais? Sim, o primeiro de fato, merece ser enfatizada essa insistência do Jean-Marc em apontar a Amazônia como um teatro de luta determinante em todos os aspectos, inclusive no da soberania nacional, tão cara ao Exército. Né? Porque se aquela bagunça persiste, vai ter tudo, até não falta na OTAN, né? Porque eles são é uma máquina de guerra que tem que ser empregada, tem muita arma e tal, algum pretexto para, sei lá, até pretextos pseudo-humanitários para entrar ali e generalizar a desgraça. Mas, de qualquer maneira, esse é um ponto, é o central. Eu acho que deve continuar sendo, e mais, uma preocupação central. E termino com um comentário digno daquele personagem célebre do Éster de Queiroz, o conselheiro Acácio. É o seguinte: tudo vai depender da evolução da relação de Costa e do governo Lula. Porque se o governo Lula se tem uma estagnação econômica, aí realmente eles vão falar grosso. Então, com perdão por essa cassianada final, eu deixo um grande abraço aos dois. Aliás, ótima cacetada, muito bom. E mobilização popular. Vamos em frente. Muito obrigada pela sua presença, Valentim Moraes, aqui na nossa série, nosso programa Armadilha. Jean-Marc, mais uma vez, obrigada. E vocês curtam, comentem, compartilhem. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, João. Tchau, meu querido.